O termo eutanásia tem origem no grego e significa boa morte ou morte digna. Foi usado pela primeira vez pelo historiador latino Suetônio, no século II, ao descrever a morte suave do imperador Augusto. Certa vez disse Suetônio: "A morte que o destino lhe concedeu foi suave, tal qual sempre desejara, pois todas as vezes que ouvia dizer que alguém morrera rápido e sem dor, desejava para si e para os seus igual eutanásia." Séculos depois, Francis Bacon, em 1623, utilizou eutanásia em sua história Vitae et Mortis como sendo o tratamento adequado às doenças incuráveis, como disse ele. De outro modo, o suicídio assistido ocorre quando uma pessoa solicita o auxílio de outra para morrer, caso não seja capaz de tornar fato sua disposição. Neste último, o enfermo está, a princípio, consciente, enquanto na eutanásia, nem sempre o doente encontra-se cônscio, por exemplo, na situação em que o paciente encontra-se em estado terminal, pendendo entre a vida e a morte. Nesse ponto, percebemos que quando falamos de eutanásia e de suicídio assistido, falamos da abreviação da vida, mas esse processo não se dá da mesma forma em todos os casos. Uma distinção que podemos fazer é da eutanásia em eutanásia ativa, passiva e eutanásia de duplo efeito. Eutanásia ativa é o ato deliberado de provocar a morte sem sofrimento do paciente. Por exemplo, quando há a utilização de uma injeção letal. Eutanásia passiva é quando a morte ocorre por omissão em se iniciar uma ação médica que garantiria a sobrevida. Por exemplo, deixar de acoplar um paciente em insuficiência respiratória ao ventilador artificial. Já a eutanásia de duplo efeito é quando a morte é acelerada como consequência de ações médicas não visando ao êxito letal, mas sim ao alívio do sofrimento de um paciente. Por exemplo, com a administração de um benzodiazepínico para minimizar a ansiedade e a angústia, gerando secundariamente depressão respiratória e óbito. Outra maneira de se classificarem as várias modalidades de eutanásia leva em conta agora o consentimento do paciente. Sendo assim, nós temos eutanásia voluntária, a qual atende a uma vontade expressa do doente, o que seria sinônimo de um suicídio assistido. Eutanásia involuntária, que ocorre se o ato é realizado contra a vontade do enfermo, ou seja, sinônimo de homicídio. E eutanásia não voluntária, quando a morte é levada a cabo sem que se conheça a vontade do paciente, muitas vezes por parte da família ou amigos. Esclarecidas algumas terminologias, fica mais fácil de partirmos para um debate relativo à moralidade da eutanásia e do suicídio assistido, que para sobre um conceito de uma morte fidedigna, portanto consensual. Mas até que ponto podemos considerar ética a interrupção da vida? É aí que impõem-se os prós e os contras da eutanásia. Bom, os autores que defendem a prática apontam a necessidade de ser respeitada a vontade do indivíduo de findar a própria vida, como garantia da própria liberdade. Ou, em outro espectro, a argumentação de que a eutanásia representaria um avanço humanitário, propiciando o cessar de um sofrimento insuportável e encurtando uma vida considerada sem qualidade. Ao mesmo tempo, a eutanásia é uma atitude sujeita a vários questionamentos, alguns de indubitável legitimidade, como os que envolvem o princípio da sacralidade da vida. Neste caso, a vida como bem concedido pela divindade teria um estatuto sagrado, não podendo ser interrompida nem mesmo por expressa vontade de seu detentor. Outras ponderações contrárias à eutanásia incluem o potencial desgaste na relação médico-paciente, a possibilidade de atos motivados por razões ilegítimas, por exemplo, questões de heranças, pensões, seguros de vida e outras, além da possibilidade de ocorrência de pressão psíquica na parte do paciente. Afinal, devemos ter a sabedoria e o discernimento para forjar nossas próprias opiniões a respeito da questão da eutanásia, de maneira, é claro, lúcida e ética acima de tudo. O termo ortoeutanásia vem do grego e significa morte correta. Orto, certo, e thanatos, morte. Esse método consiste em não prolongar de forma artificial, ou seja, sem curar ou melhorar o estado clínico do paciente, apenas permitindo ver da mesma maneira e por mais tempo a vida desse paciente, suspendendo que tratamentos sejam ineficazes ou agressivos. Esse procedimento, porém, não deve ser confundido com a eutanásia passiva, já que essa ainda tem como objetivo abreviar a vida do paciente, novamente, diferente da ortoeutanásia, que apenas permite que a vida tome seu curso natural. Nas discussões sobre o assunto da ortoeutanásia, eutanásia e distanásia, é necessário que se reconheça a questão delicada que é tratar a vida humana como objeto. De acordo com o artigo 5º
à Constituição Federal de 1988, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Ou seja, constata-se que ela é um direito humano que deve ser assegurado pelo Estado. Nota-se, porém, que esse direito é tão fundamental que mesmo a pessoa que o detém não pode abdicar dele, o que torna crime que um médico, por exemplo, tire a vida de um paciente, mesmo que seja do consentimento desse paciente. A ortotanásia, por outro lado, não possui intenção de ofender o direito humano à vida. Pelo contrário, busca trazer a dignidade para a sua morte. Ela, nesse caso, já é tida como inevitável, mesmo já tendo usado os tratamentos que poderiam ter sido relevantes. Prolongar a sua vida, nesse caso, como se aplicaria na prática da distanásia, seria também prolongar o seu sofrimento. Portanto, embora essa prática seja considerada conduta atípica em relação ao Código Penal, já que não há determinação de aplicação de pena para esses casos, ela se abriga nos princípios da Constituição. Inclusive, por conta de sua atipicidade, que a torna menos conhecida por parte da população, já teve a regulamentação da sua prática impedida por liminar requerida pelo Ministério Público Federal. Além dos aspectos jurídicos que envolvem a questão da ortotanásia, vale lembrar também da relevância do entendimento religioso sobre o assunto. Isso que organizações de cunho religioso possuem forte relevância na sociedade por influenciar aqueles que a seguem na formação de seus princípios morais. Deste modo, diferentes religiões têm seus preceitos em relação ao conceito de morte com dignidade. Para o budismo, a morte é uma transição e não apenas o fim da vida. Portanto, reconhece que as pessoas possuem o direito de determinar como elas deveriam fazer essa passagem, já que a parte mais importante desse processo é assegurar a paz e a harmonia da mente consigo mesmo. Para o judaísmo, é necessário que se prolongue a duração da vida humana, mas não o seu sofrimento e agonia. Desse modo, se for comprovado que o paciente está sofrendo e que possa falecer em 3 dias, pode suspender o tratamento não analgésico e interromper o uso de manobras reanimatórias. A dignidade da vida é justificada no livro sagrado dos judeus, a Torá. Todo aquele cuja existência se tornou miserável está autorizado a abster-se de fazer algo para prolongar. Já para o islamismo, temos que o Código Islâmico da Ética Médica, que traz a necessidade do juramento que o médico deve, sobre quaisquer estágios e circunstâncias, proteger a vida humana, libertando-a da morte, doença, dor e ansiedade. Desse modo, subentende-se que a permissão da ortotanásia como combate à dor e ansiedade, porém não admite a eutanásia ativa e o suicídio. No caso do cristianismo, neste caso, abordou-se apenas a visão do catolicismo. Se permite que o paciente renuncie aos tratamentos que são inúteis e apenas prolongue sua vida de modo que ela lhe traga algum sofrimento. Assim, a Igreja Católica condena recitamente apenas a eutanásia e a distanásia. Distanásia é um termo pouco conhecido e utilizado na área da saúde, mas a distanásia é um procedimento reverso da eutanásia. Sem dúvida, a distanásia é muito mais prática que a eutanásia. Em diversos hospitais, nas unidades de terapia intensiva, vemos diversos tipos de pacientes que são tratados com esse método. Mas o que significa distanásia? Se buscarmos em diferentes dicionários e outras fontes de pesquisa, temos uma definição básica. Distanásia é o prolongamento do processo de morte através de tratamentos extraordinários que visam apenas prolongar a vida biológica do doente. O objetivo da distanásia é o prolongamento máximo da vida, também pode ser definida como o adiantamento da morte através de métodos reanimatórios. Com o avanço tecnológico da medicina, tem se tornado possível manter a sobrevida de pacientes graves por longo período, com a ajuda de medidas de suporte de vida e aparato tecnológico. Sendo assim, o limite terapêutico se torna difícil de ser identificado. Quando não mais existem possibilidades de cura, manter todas as intervenções sem perceber os limites traduz a obstinação terapêutica que gera prolongamento da agonia, do sofrimento e a morte do paciente, que é a distanásia. Com isso, as UTIs pararam, então a serem vistas com um cenário gerador de dilemas éticos, no que se refere à excessiva utilização de tecnologias como terapêutica em pacientes fora de possibilidades em que a morte é inevitável.
influência de seus aspectos religiosos, profissionais, éticos e legais. A partir de pesquisas, percebe-se que uma varia de atitude dos profissionais médicos. Em todo o mundo, as grandes diferenças culturais, econômicas, religiosas, sociais e legais podem justificar as dificuldades encontradas pelos profissionais, pacientes e familiares ao lidar com esse tipo de decisão.